o objetivo agora é a gente entender aí, né, o que é a decomposição de Benders, onde que a gente aplica e como ela aplica. Vamos ver um pouco geral agora, considerando, né, o caso de otimização contínua, não que ela seja, né, não a aplicação principal dela seja na otimização contínua, não. A principal aplicação dela vai ser na discreta mesmo, quando a gente tem variáveis inteiras. Mas para não, né, ficar muita coisa ao mesmo tempo, vamos começar pela aplicação dela no caso contínuo, e aí depois eu só mostro para vocês as diferenças aí para o caso discreto. A gente estava vendo problemas desse tipo, né, que seria aí a estrutura ideal dos problemas que a gente quer resolver, e até então a gente viu decomposições para esse caso, que a gente tinha um conjunto de restrições de acoplamento. Agora, finalmente, a gente vai chegar no caso que a gente tem variáveis de acoplamento, que é esse caso aqui. A matriz vai ter um formatinho assim um pouco diferente. Agora, ó, eu vou fazer questão de explicitar dois tipos de variáveis. Por que dois tipos de variáveis? Para dizer que eu tenho um conjunto de variáveis que são as mais fáceis e um conjunto de variáveis que são as mais difíceis. No sentido de, né, se eu conseguisse fixar um lado, se você fixar uma dessas variáveis, o outro conjuntinho de variáveis fica fácil de resolver, pelo menos mais fácil do que usar todo mundo junto. Então, o que eu vou ter? Variáveis x e y. A princípio, né, são contínuos, pode ser aí, né, depois a gente vai ver o caso que são discretas. No caso em que a gente tem, né, essa formato em blocos aqui, que é o que a gente está interessado, mas não é obrigatório, poderia ter um formato meio estranho, ou, né, nem ter bloco, aí eu simplesmente quero quebrar em dois problemas, tudo bem. Mas quando tem esse formatinho em bloco, ó, a gente consegue, né, uma partição que a gente vem sempre usando, o conjuntinho de variáveis relacionados ao bloquinho, lá y1, y2, yk, vai induzir uma partição no lado direito, vai induzir uma partição nas outras matrizes que eu tenho aqui, né, na mesma restrição, ó. Lembra, eu tenho uma matriz tx aqui e uma dy. Separei em duas por quê? Porque uma está relacionada só a x e outra está relacionada só a y. E aqui também, isso induz, né? O x ficou quietinho lá, não pus nenhuma partição para ele, mas tudo que estava multiplicando o y, que é os caras que estão relacionados aos bloquinhos, vão ter, né, também essa partição assim. Então quebrei todo mundo aí em bloquinhos. Quem que eu estou preocupado aqui? Com essa daqui, tá? Por quê? Essa daqui, teoricamente, é a que é fácil. É aquela que eu vou poder, ó, quebrar em bloquinhos. Vendo? Se eu não tivesse essa torre aqui, né? Se eu não tivesse essa variável x aqui, ó que maravilha, eu voltei para aquele caso em que dy é igual a d. D1, y1 igual a d1, d2, y2 é igual a d2. Tá? É um problema que era relativamente fácil, eu consigo decompor ele, né? Esse daqui vai ser independente desse. Possivelmente tem até um algoritmo especializado para resolver. Então essa é a ideia aí da Benders, tá? Como eu falei para vocês, ó, vou poder ter o x inteiro, vou poder ter inclusive todo mundo inteiro, né? Ou pelo menos inteiro, tanto x quanto y, pode ser inteiro misto. E isso vai demandar um pouco mais de atenção. Vamos ver o caso linear primeiro. A gente tem a decomposição de Benders aqui, né? Esse formatinho aqui, né? Olha lá, é um Lzinho aqui em que eu tenho variáveis difíceis e aqui, né? Possivelmente um conjunto de bloquinhos de variáveis, né? Mais fáceis de lidar. Se eu conhecer x, aquilo que eu falei para vocês, ó. Imagina que você sabe um x, chuta um x bom aí. Tem que ser factível, obviamente, né? O que me sobrou? Sobrou agora lidar com essa restrição aqui. Mas veja que x está fixo. Qual que é o problema então que eu tenho? Ó, passei todo mundo para lá. Então estava aqui, ó lá a diferença, ó. Esse cara, né, o custo. Se o x está fixo, eu já não tenho mais que me preocupar com ele, estou minimizando em y. O ax igual a b já foi resolvido, eu peguei um x que satisfaça o ax igual a b, então esquece. Né? Me sobrou o quê? Garantir essa restrição em que x está fixo. Então passa ele para cá, ele é uma constante. Então agora tem que satisfazer a restrição dy igual a d menos t vezes o x barra, que é o cara que eu escolhi. Então o meu problema virou um problema em variáveis y, uma vez que eu fixei a x, difícil. Que é isso daqui, ó. É equivalente a, né, calculo o custo da x e minimiza em relação a y, esse probleminha aqui, o x aparece aqui fixado. Tá bom, essa é a ideia aí da Benders, tá? Mas óbvio que eu não sei o x, eu quero achar o x também. Benders vai ser uma forma entre a gente alternar entre achar um bom x, checar o que acontece com o y e ver se o y reclama desse x. Se o y falar, olha, esse é o melhor x que você me deu na vida, muito obrigado, acabou. Em geral, não é isso que acontece, né? O y vai falar, poxa, que porcaria de x que você me deu, ó. Passa a mensagem de volta aí que esse x está ruim, me dá um melhor. Aí ele vai voltar lá, né? Uma comunicação, aí vai falar, olha, me dá um x melhor. Vai ter que achar um outro x. Então, na verdade, é isso daqui, ó. Lembra que a gente, né? Se eu tivesse o x fixo, vai resolver um probleminha y. Mas como eu não tenho o x fixo ainda, eu quero achar qual é o melhor x, o problema pode ser quebrado em dois ainda, ó. Coloquei aqui dentro um probleminha que, a princípio, né? Depende só da variável y, mas o x não está fixado ainda. Eu fixo ele num nível anterior. Então, são dois níveis. Num nível acima, eu minimizo em relação a x. Então, é minimizar ser transposto x, né? Mais alguma coisa, sujeito a x igual a b. Por quê? Tudo que está relacionado a y, eu pus aqui dentro.
Era mais ou menos a mesma ideia que eu estava fazendo, ó, quando o x estava fixo. Coloquei tudo que era y dentro desse probleminha. O ax igual a b já estava satisfeito porque eu peguei um x adequado aqui que satisfaz. Mas aqui o x continua sendo uma variável aqui, eu só estou reescrevendo o problema. Então, se eu tenho isso, o que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar tudo que é relacionado a y dentro desse probleminha lá, minimizar em relação a y, h transposto y sujeito a dy igual a d menos tx. X aqui ainda está uma variável, que é definido num nível acima, que é uma minimização agora em relação a x, né, c transposto x. Esse x tem que satisfazer isso, mas que ele satisfaça isso, substituo ele aqui, né, e acho o mínimo aqui, hty. Então eu quebrei meio que minha função objetiva em 2, coloquei lá tudo que dependia, né, dessa segunda variável aí. Então é isso daqui, né, eu vou, para ficar mais clean a minha anotação ainda, né, mais limpa aqui, vou pôr um φ de x. Quem que é φ? Essa função aqui, ó. Sempre que você me der um x, que satisfaça x igual a b e tal, eu te dou um y, que é o melhor y dentro aqui desse subproblema. É a melhor y que vai satisfazer esse conjunto de restrições aqui. Eu tenho sempre solução para esse sistema? Tá, não necessariamente. Para ele ser equivalente, todo x que eu te desse, teria que existir um y para satisfazer isso, mas isso não necessariamente é verdade, né? Eu posso te dar um x aqui que faça com que esse sisteminha fique infactível. E se ficar infactível, eu não consigo avaliar esse φ, tá? Não tem como avaliar. Então, como é que a gente pode garantir que toda vez que eu te der um y, né, esse subproblema aí continua, né, factível, ou que eu consiga avaliar essa função φ de x? Sempre que eu te der um x, eu quero ser capaz de avaliar esse φ de x. Se ele ficar infactível, né, se esse sisteminha fica infactível, eu não consigo avaliar o φ. Né? Ou seja, ó, te dou um x aqui, estou fazendo essa otimização, isso aqui é como se fosse um oráculo para mim. Estou aqui fazendo, toda hora eu pergunto, ó, qual que é o custo do φ de x? Qual que é o custo do φ de x? Só que se o x que você me der, tá vendo, é um parâmetro, fizer com que isso aqui fique infactível, aí não tem como responder. Esse cara aqui, ou ele tem uma solução ótima, no melhor dos casos o x não fez ele ser infactível, consegui resolver, ou ele fica infactível. Se ele fica infactível é um problema para mim, porque aí eu não tenho muito o que fazer com ele. Como contornar essa situação? Foi aí que foi, né, a grande sacada aí do Bendis, foi o pulo do gato aí. Olha, tá, quebrei o problema em 2, tá legal, né, se eu sempre conseguir gerar um x que garante y factível, eu posso ficar brincando assim, né? Vou tentar resolver meio que separado, um subproblema só relacionado a x, um só relacionado a y. Mas e agora? E se der infactível? É aí que vem a importância da gente estudar a dualidade, né? Porque ele falou, olha, realmente um problema infactível não me ajuda em nada, porque ele não me dá nenhuma informação. Mas e o dual desse cara? Porque se ele é infactível, se esse subproblema aqui, né, é infactível, o dual dele vai ser ilimitado. Um subproblema ilimitado pode me dar mais informações, porque no ilimitado a gente tem raios, tá? O raio vai falar, olha, essa é uma direção, né, que não é legal. A gente viu isso lá em Lagrangiana, viu em Dantzhoff, e a gente sabe que o raio pode te dar informação útil. Um problema infactível não te dá nada, você não sabe nem onde está a infactibilidade. Cheguei aqui, em vez de lidar com esse problema aqui, minimizar em relação a y e tal, você me dá o x, quando você me der o x, eu vou calcular o dual dele, e olha lá, tá vendo? Esse é min, esse é max. O que é lado direito aqui, ó, d menos tx virou função objetiva aqui. Tá? E o que era função objetiva aqui, ó, lá o h, virou lado direito aqui. Então, esse daqui é o dual desse daqui. Então, agora, ó, esse cara aqui, como aquele ou tem ótimo ou é infactível, esse daqui ou tem solução ótima ou é ilimitado. E ilimitado, a gente sabe lidar, porque se eu tenho lá um conjunto, ó, né, D, que é esse conjunto que eu tenho agora do dual, a gente vai usar aqui um resultado muito conhecido. Eu vou caracterizar ele de forma equivalente por seus pontos e raios extremos. Então, ou seja, quem apareceu aqui de novo? Teorema da representação. Esse é um teorema aí fundamental, né, para essas decomposições. Usamos em todas. Eu vou pegar o conjunto de todos, né, os pontos extremos e raios extremos desse conjunto do dual, agora essa é a diferença, tá? Não é do primal, não é desse aqui. Calculei o dual dele e vou agora caracterizar esse dual, que é um poliedro aí, né, pelo conjunto de todos os pontos e raios extremos desse poliedro. Então a gente tem duas situações agora, né, de novo. Ou esse dual vai ser ilimitado, mas agora, né, se ele é ilimitado, o que a gente pode falar? Existe aí um raio extremo de subida. Estou maximizando. E aí esse raio extremo, né, vai ser caracterizado por isso daqui, ó.
Só pegar lá, né, a parte de raio extremo. Que era um raio? Ah, sempre que eu tiver um poliedro, peguei o poliedro dual aqui, não importa, pode ser qualquer poliedro. Sempre que eu tiver um poliedro, um vetor PR aqui, ele é raio, né? Se para todo P que eu pegar no conjunto, lembra? Eu peguei um ponto P aqui. Vou na direção do PR, esse pontinho aqui, ó, P, né, esse ponto que eu consigo, P mais epsilon PR, também está no conjunto. Tá? É isso daqui, ó. Se o P está em S, P mais epsilon PR está em S, ou seja, andar na direção do raio sempre vai me deixar no conjunto. E lembra que isso é para todo P e para todo epsilon. Então aquele conjuntinho fechado que eu fiz já não funciona. Tem que ser um conjuntão aberto, né? Por quê? Naquele lá eu ia andar um pouco e ia cair fora dele. Aqui não, aqui eu posso andar infinitamente aqui, que nunca vou sair da área. Pode ser qualquer ponto, pode ser esse, pode ser qualquer outro ponto, esse. Eu vou estar sempre dentro do conjunto. Agora, raio de subida, o que é? É um raio, ou seja, tem que satisfazer isso daqui. E além disso, ele tem que sempre melhorar a minha função objetivo. Aqui está meio feio, porque a função objetivo aqui, ela é meio feia. Olha lá, a função objetivo, lembra? É D menos T vezes X. D menos T vezes X aplicado no ponto, né, que eu andei já, no ponto lá depois do raio, tem que ser maior, estritamente maior, porque é um raio de subida, que D menos TX, que é o coeficiente da função objetiva, vezes o Pzinho. Então, se eu estou aqui, ela tem um custo. Quando eu ando, tá, e cheguei nesse ponto aqui, que é o P mais epsilon PR, o custo ficou melhor. Então, esse é um raio de subida. Sempre que eu tiver um raio de subida, a gente já fez também o malabarismo aqui para conseguir isso, ó. Para outros casos, né, mas é paralelo aí. Sempre que eu tiver um raio de subida, isso aqui tem que ser satisfeito, ó, para todo P e para todo epsilon. Mas isso aqui só pode ser satisfeito para todo epsilon se isso aqui acontecer. É uma continha bobinha. Você vai fazendo desenvolvimento, você chega aqui, né? A gente fez lá para o Lagrangiano já. Então, ou seja, se eu tiver um raio de subida no meu dual, ele tem que satisfazer isso daqui. A função objetivo lá, né, do meu dual, lá, o coeficiente da função objetivo dual, vezes o raio, vai ser estritamente maior que zero. Então, se existe o raio, existe isso. Para evitar isso, o que eu faço? Coloco uma restrição desse tipo. Se eu tenho um raio, o meu dual é ilimitado. Se o dual é ilimitado, o meu primal é infactível, lá da função φ, lá, o meu subproblema. Para eu nunca mais aparecer com esse x aqui no subproblema, o que eu vou fazer? Pedir que ele seja menor ou igual a zero. Por quê? Não me venha mais com um raio. É a mesma história lá do plano de corte para o Lagrangiano. Não tem nada aqui, né, de diferente. Só os espaços vão ser diferentes. Mas é a mesma ideia. Apliquei o teorema da representação. Agora eu tenho um conjunto de pontos e raios extremos. Se a solução ótima do meu subproblema der um raio extremo, ele tem que satisfazer isso daqui, né? Alguma característica de, por definição, raio extremo satisfaz isso. Para evitar raio extremo, eu coloco uma restrição desse tipo. Eu conseguiria um valor infinito. Vou colocar infinito aqui não vai me ajudar em nada. Então tem que me livrar disso. Continuando, então, se for um raio, é isso. Se for uma solução ótima, lá o dual tem uma solução ótima. Se o dual tem ótimo, o primal também tem ótimo. E aí, então, existe um ponto extremo ótimo aqui, tal que, né, este cara aqui é uma estimativa para φ de x. Se vocês lembrarem bem, isso não é nada mais, nada menos que uma aplicação do lema de Farkas. Então, veja, tudo aparece de volta aqui. Não desperdicei o tempo de vocês aí quando eu estava falando daqueles teoremas, daquelas coisas, né? Tudo que a gente viu lá, a parte da teoria lá no começo, volta aqui nas decomposições. Então, ó, lembra? Tinha lá o lema de Farkas que fala, dado uma matriz em um vetorzinho B aqui, então ou existe um x que satisfaz a x igual a B, ou existe um P tal que isso acontece. Aí lembra que a gente falava, a gente foi estudar isso a fundo, né? Isso significa ter um raio, né, de subida lá no dual, que aí lembra, o P era a variável dual, e aí a restriçãozinha lá vem da restrição dual, isso daqui vem lá da função objetiva, o fato de ser um raio. Colocando em termos aqui, né, ou eu consigo resolver lá o meu problema, que é esse daqui, ou existe um raio de subida no dual, e aí eu tenho que lidar com isso. Então é a aplicação do lema de Farkas. Para a gente chegar aqui, então, na nossa decomposição de Benders, ó. Esse daqui é o problema que eu queria minimizar. Tudo que é relacionado a y, eu vou pôr dentro de uma caixinha aqui. Por fora eu minimizo em relação a x, por dentro eu minimizo em relação a y. É isso, ó. A caixinha aqui. Isso ainda não é equivalente, ó. Significa que não é equivalente ainda, não necessariamente é equivalente. Tá? Por quê? Esse x pode fazer esse cara ficar infactível, aí me dá ruim. Aí o Benders falou, não, tá bom, vamos trocar pelo dual. Ainda pode ficar ilimitado. Ilimitado é aquele cara que não serve para nada. O que eu vou fazer com esse infinito aí? Não consigo medir. Aí a gente viu que se for ilimitado, significa que tem um raio de subida. E se eu me livrar dos raios de subida, isso não acontece. Ah, então eu peço, né, que não tenha raios de subida. Sempre que você me der um x, ele nunca vai resultar num raio de subida. Por quê? Se você colocar um x aqui e eu tenho meu raio aqui, isso teria que dar maior que zero.
Essa é a condição. Se eu puser uma restrição, significa que pode achar qualquer x, mas nunca um x que vai levar, né, no dual a um raio de subida. Lembra que o raio depende da função objetiva. Então, o x está lá na função objetiva. Um x nunca vai ser factível se ele resultar numa função objetiva que cause um raio de subida no dual. É isso que ele está falando aqui. Pronto, agora mudou. Agora é equivalente. Até aqui não era, só trocar o dual não era. Mas trocar o dual e garantir que eu não tenho raio de subida, aí sim. Mas veja aqui, ó, eu tenho que fazer uma restrição dessa para todo possível raio extremo do meu dual. R, ó, é o conjunto de raios extremos desse cara aqui. Se eu não vou ter mais raios aqui, lembra que eu coloquei isso para tirar raios extremos. Aqui só vai ter agora, ó, pontos extremos. E se eu só tenho ponto extremo aqui, vamos enumerar todos os pontos extremos, né? Teremos da representação. Olha lá. Não é mais maximizar uma função com uma variável x aqui num poliedro, né? Todo lá, bonitão lá, agora só tem ponto extremo. Não, agora é maximizar uma lista de valores. Uma lista de valores por quê? Agora eu sei quem é o ponto extremo. E aí eu vou olhar para cada um deles, calcular o valor deles na função objetivo, no dual, né? O ponto extremo do dual. Calcular o valor deles na função objetivo, vou ter uma lista e pego o maior deles. É um problema min-max. Embora eu tenha uma lista de valores, é só pegar o maior deles, é min-max. E aí eu vou tirar da manga aqui mais um truque. Tô truqueiro hoje, né? Eu vou tirar mais um truque. Que é o quê? É aquele que a gente já usou lá para planos de corte da Lagrangiana, lembra? Quando eu tinha min-max, Lagrangiana era max-min, não importa. Tem o min e o max, ou max-min. Como é que eu vou lidar com isso? Eu vou criar aquela variável v. Por quê? Aquela régua, né? Aquele nível, ó. Nesse caso aqui, lembra? Tem um determinado x0 aqui. Coloquei esse x aqui, a minha lista começou a ter os seguintes valores. Quando eu aplico, né, num ponto extremo, uma dá 30, outra dá 50, outra aqui deu 20, deu 35, deu 15. Então, eu vou dar vários valores aqui. E eu quero, né, minimizar o máximo deles. Qual é o máximo valor? É esse. Troca o x, me dá um outro x agora, um x1. Agora é outros valores. Aqui não é mais 30, agora aqui é 25, aqui é 75... Aqui é 30, tá bom, mas você coloca os valores ali. Beleza, aqui está sempre crescendo em valor, né, dessa função aí. Qual é o máximo disso? Agora o máximo está aqui. Dentre esses dois, qual deles tem o menor máximo? Esse daqui. Então, se eu estiver, né, minimizando aí o máximo, esse daqui é o mais interessante. Então, eu quero achar o menor dos máximos. Então, eu vou criar uma variável v aqui, que ela vai pegar o máximo, ou seja, ela vai ser sempre maior, igual que todo mundo que está aqui. E aí eu vou empurrar esse v. Ou seja, vou minimizar esse v. E eu vou trocar isso daqui pelo meu v, tá? Ou seja, eu vou empurrar esse v. Só que esse v tem que ser sempre maior do que aquilo lá, ó. Max, né, do que do d menos tx, papapá. Que é isso daqui. Então, antes eu tinha que minimizar esse máximo. Estou minimizando uma coisa que vai mudando aí, vai o máximo. Agora não, agora eu vou minimizar uma v. Essa v vai empurrar esse cara o máximo possível, né? Só que ele tem o máximo dele, que não consegue descer, tá? E é onde o v vai parar. Vou diminuindo o meu v, diminuindo, pum, ele para aqui. Se você tiver com esse x. Se você trocar o x, eu consigo descer mais o meu v, ó. E aí melhora o meu v. Vou trocando o x, vou permitindo outros valores para o v. E aí melhora o valor desse v. Bom, o que a gente chegou aqui? Problema mestre de Benders. Então, foi todo um passo a passo para a gente chegar nesse problema mestre de Benders. É isso que é a decomposição de Benders. Aquela restrição que não tinha y nela, né, que ela estava meio perdida lá, tá aqui. Ela pode nem existir, tá? Posso nem ter nenhuma restrição aí, tá? Que não dependa do y. Mas está aqui por generalidade aí, por caso geral. Aquelas que dependiam de y e x viraram o quê? É esse tipo de restrição aqui, que depende de todos os pontos extremos e raios extremos. Aquela funçãozinha, né, que é um conjuntinho lá, que a gente calculou dual. Que veio, né, da gente pegar isso daqui, daquelas restrições lá, né, do problema aqui, ó, e embutir isso juntamente com isso no subproblema φx. Calculei o dual dele, e aí troquei por pontos e raios extremos, e virou isso aqui. Eu poderia ter quebrado aqui a estrutura em blocos também. Pensa, se eu tivesse, né, quebrado em bloquinhos igual eu falei claro para vocês, aqui está tudo junto, tá vendo? É um conjunto só de pontos extremos, um conjunto de raios extremos, é uma φ só para todo mundo. Joguei todo mundo aqui dentro, mesmo que tinha essa estruturinha, ó, é D que está aqui. E se eu quisesse né, subprobleminha aqui para cada bloquinho? É melhor, né? Porque como esse T vai estar fixo, eu vou passar para lá, vai ficar todos independentes. E, na verdade, o passo a passo é o mesmo. Tá? Se vocês fizerem agora, vocês vão ver. É só definir uma φk, em vez de ser uma φ. Uma φk em que agora eu tenho só os dados aí correspondentes ao subproblema K. Tudo bem, é o bloquinho K. Continua sendo esse cara aqui, né, que é o dual lá, que eu vou querer achar todos os pontos e raios extremos. Então, agora esse QK
pontos extremos desse conjunto dual, RK, raios extremos desse conjunto dual. Mais uma vez que você colocou aqui, fica idêntico. Como o número de pontos e raios extremos é gigantesco, a gente vai usar plano de corte. O mesmo lá do Lagrangiano, nada mudou. O que eu vou ter? Um problema mestre aqui, né? Relaxado no sentido que eu vou jogar fora algumas restrições, ou simplesmente vou começar com pouquíssimas restrições. Resolvo esse problema, jogo a solução para os subproblemas. Lembra? É o φ1 aqui, φ2, φ3, né? Todo mundo vai vir aqui com um xzinho. Como é o dual, ou ele vai dar, né, ilimitado, aí eu tenho um raio novo, um raio extremo para colocar aqui, vai dar uma nova restrição, ou ele vai achar uma solução ótima e é um ponto extremo novo, vai dar uma outra restrição aqui. E isso fica aí, né, até eu convergir. Então a gente tem uma relaxação do problema mestre, né, de Benders, vou chamar aqui, né, de problema mestre de Benders 0, aquele relaxadão, sem nada. Tá? Não coloquei nada, tenho só x igual a b, ou nenhuma restrição. Ou algumas restrições aí, alguns cortes que eu gero, usando alguns pontos ou raios extremos já conhecidos. E aí eu vou aplicando planos de corte igual antes. Resolvo, pego a solução, resolvo, né, acho ponto extremo, raio extremo, volto, e assim por diante. E uma dada iteração K, ó, o valor ótimo do problema mestre de Benders K, aí, né, ele vai ser sempre um limitante inferior para o valor ótimo do problema original. Eu relaxei o problema, joguei fora um monte de restrição. Né? Se eu estou minimizando e relaxei, eu vou ter um limitante inferior. Agora, se eu pegar, né, e somar, pegar aquele x que eu tenho e somar com, né, o valor dele em cada um dos subproblemas, avaliar ele em cada um dos subproblemas. Né? Fui lá no φ1, qual que é o valor do φ1 para esse cara? Deu 500. Para o φ2, para o φ3. Se eu somar todo mundo, aí eu tenho um limitante superior, porque de fato é uma solução factível, é o valor de uma solução factível. Um plano de minimização é uma solução factível, sempre um limitante superior.